Voltamos. Acho que tivemos um probleminha com a internet. O vídeo pausou, né? Para ver aqui que o vídeo pausou antes, né, pessoal? Vou esperar aqui para ver. Vamos aguardar um pouquinho. A gente já estava iniciando, mas não perdemos nada, não, porque estávamos bem no iniciozinho, né? O professor ia começar a falar sobre a questão da. Já voltou aqui. Voltamos. Voltamos, voltamos. Estou aceitando aqui o convite, mas não está indo, gente. O que está acontecendo aqui no Instagram? O Instagram está querendo me derrubar hoje. Voltamos. O Instagram hoje está querendo nos derrubar, hein? A internet desse Brasil não é mole, não. Vou levar lá no consumidor, no direito do consumidor. É verdade. Mas eu estava falando para você, a Direção de Ação Regional do PROCON, ela corresponde pelos 92 municípios do estado. E é a primeira vez que a Direção de Ação Regional tem uma pessoa fora da região metropolitana, que sou eu, né? Então, a gente recebe muita demanda, não só do município de Campos, mas de outros municípios. E aí, a gente trabalha muito com a orientação, a gente trabalha muito com a explicação, porque às vezes muitos danos causados ao consumidor nem sempre são com dolo, nem sempre são com a intenção de prejudicar. É, às vezes, a desinformação. Então, eu e a minha equipe, a gente, em hipótese nenhuma, faz o primeiro passo botando o pé no pescoço. A gente senta, a gente conversa, a gente esclarece, e isso tem dado um respaldo muito grande para a gente. Acabou aquele estigma do PROCON ser aquele órgão que só multa, aquele órgão que só prejudica a parte contrária. Não, a gente senta, a gente conversa, e graças a Deus isso tem dado uma positividade muito grande no nosso trabalho. Ai, que bom, e bom esclarecer, porque realmente as pessoas têm dúvidas em relação à atuação do PROCON. E então, doutor Cláudio, vamos começar aqui no nosso tema, que é volta às aulas, né? Esse tema que as pessoas têm tantas dúvidas sobre lista de material escolar, o que, que pode ser exigido, o que, que não pode ser exigido. Lá no site do PROCON, vocês fizeram um levantamento, né? Está disponível lá para o pessoal, depois se não quiser colocar o endereço, né, para o pessoal acessar a página do PROCON e ter essa listagem em mão sobre o que pode e o que não pode ser exigido na lista de material escolar. E te recebi uma pergunta que foi o seguinte: quando a escola, quando a instituição, né, ela não aceita a reclamação do responsável que identificou que aquela lista não está de acordo, né, com a ordem consumerista, o que esse responsável, o que ele pode fazer? Você colocou muito bem. Lá nos meus destaques, eu criei um específico para colocar o que pode ou não pode ser cobrado para os responsáveis do que diz respeito a material escolar. Porém, nós sabemos que nem todas as direções de escola trabalham com esse consenso, trabalham com esse respeito ao consumidor. Então, você papai, você mamãe, você responsável, que for alguma escola munido dessa lista, já sabedor do que pode ou não ser cobrado a você, e mesmo assim ocorrer uma insistência quanto a isso, há uma necessidade, sim, de se dirigir ao PROCON, né? O nosso PROCON é o PROCON do Estado do Rio de Janeiro, vai entrar no site do PROCON, vai fazer uma denúncia especificando o nome da escola, especificando a direção qual é, dando os mais dados possíveis. Isso vai gerar um protocolo para aquele consumidor e, através desse protocolo, ele mesmo vai poder acompanhar o andamento da sua demanda. E lá no Rio, quem acompanha esse trabalho para a gente é a Evelyn Capuccio, que recebe todas as nossas demandas, a gente envia os protocolos e a gente começa a trabalhar
com as escolas em defesa do consumidor. A minha assessora, Roberta Marcelo, já colocou aí embaixo para você, já está no site do PROCON, né? www.procon.rj.gov.br. Muito bem, professor. E mandaram algumas perguntas, mas vou seguindo aqui na nossa dinâmica para também não ficar só perguntas, né? E aí, ao longo do assunto, a gente vai encaixando as perguntas. Uma das questões que foram feitas é a questão da Covid-19. Algumas escolas estão exigindo nessa listagem máscaras e álcool em gel. Essas máscaras, elas podem ser consideradas equipamento de proteção individual, no caso, quando pedem em volume, por exemplo, 10 máscaras, né? Porque a gente verifica que não é para uso do aluno, né? Mas para o uso da instituição de ensino. Olha só, eu entendo que a solicitação por máscaras de proteção é de extrema alegria que a gente recebe isso. Mas você colocou muito bem. Essas máscaras são para uso individual. Eu entendo, e aí não é uma posição pacífica, vamos dizer assim, se ficar muito claro pela instituição que as máscaras serão utilizadas por aquela pessoa que está levando, é um ponto. Se ela for utilizada de forma generalizada, eu entendo que a escola não pode cobrar nem a máscara e nem o álcool gel. Até porque o álcool gel entra, na minha opinião, como material de limpeza, material de higienização. É a mesma coisa que pedisse um sabão em pó, que pedisse um outro produto. Na minha opinião, com relação ao álcool gel, então, na minha opinião, não tem nenhuma dúvida. Entra, na minha opinião, como material de higienização. E aí a escola que tem que gastar com isso em prol da saúde do consumidor. Que ótimo, perfeito, então. E aí, vamos lá, mais algumas dúvidas, né, dos nossos pais, aí, dos nossos consumidores, a respeito de renovação de matrícula e o grande fantasma que assola, né, as pessoas desde 2020, a questão da inadimplência. A gente sabe que os números de inclusões, né, nos órgãos de proteção ao crédito subiram muito, porque muitas pessoas ficaram desempregadas, tiveram os salários reduzidos, né, e aí não conseguiram cumprir com né, as suas obrigações financeiras, digamos assim. Quando há pendências na instituição de ensino, a escola pode restringir a matrícula ou a renovação, no caso, a renovação de matrícula, né, no caso, esse aluno já está matriculado, por conta desses débitos? Vamos lá. Nós temos que entender que a relação do consumidor com a escola é uma relação de consumo, né? A escola oferece o serviço e o aluno consome aquele serviço. Porém, você colocou muito bem que com essa crise econômica, a inadimplência subiu demais. Aconteceram muitos desempregos. O que é recomendável, caso esse responsável queira continuar com seu filho na escola, ele efetuar um parcelamento dos seus débitos. Parcelamento desse dentro dos juros constitucionais. Não é um parcelamento que vai fazer com que ele continue mais endividado ainda. Agora, tem um detalhe, doutor, que pouca gente que não milita na área não sabe. Às vezes a pessoa não quer mais aquele aluno lá. O pai quer tirar o aluno da escola. E o aluno deve à escola, né? Não é possível, na verdade, é ilegal, a escola reter qualquer documento do aluno, mesmo estando ele em débito. Por que há muito tempo atrás, e agora menos, as instituições retiram, que era uma forma de forçar o consumidor a pagar o que ele devia. Por outro lado, a escola não quer gastar com o advogado, a escola não quer gastar com o jurídico dela. Então, ela fala assim, eu vou segurar o material, os documentos daquele aluno, ele quer os documentos, ele precisa do histórico, precisa da quitação anual, eu vou segurar até ele pagar. Isso não existe. A documentação tem que estar à disposição do consumidor e a escola, se entender que há um débito a ser pago, que ingresse em juízo para poder obter esses valores não pagos. Perfeito, professor. Eu recebi também uma pergunta acerca do aumento da mensalidade, né? Esse aumento, salvo engano, ele acontece somente uma vez ao ano, e preferencialmente no início do ano, é isso mesmo? Perfeitamente.
Nenhuma escola pode fazer 2 aumentos no prazo de 12 meses vigente de um ano letivo. É apenas um aumento. E esse aumento, por óbvio também, ele não pode ser um aumento exacerbado, tão grande que deixe uma diferenciação muito grande de uma escola para outra. Há o livre comércio, há o direito da escola de fazer um aumento, até porque os insumos aumentam, há uma série de questões trabalhistas que a escola tem, enfim, ela tem os gastos dela. Mas ela não pode também fazer um aumento que inviabilize a adimplência, que é o mais importante, e não a inadimplência. Então, na minha opinião, as escolas precisam ter bom senso. Pode aumentar, é o livre comércio, dentro de um parâmetro de cobrança equilibrada, para que o consumidor entenda se ele quer ou não continuar naquela instituição. Perfeito, professor. E essa é uma questão que muitos pais ficam mesmo na dúvida, né, sobre essa questão do aumento. O quanto de aumento pode ser cobrado pela instituição, justamente para não ser um aumento abusivo e, como o senhor bem falou, né, estimular a inadimplência e não a adimplência desses alunos. Uma outra questão aqui que eu levantei, até pesquisando aí na página do PROCON, é a questão da matrícula, né, dos portadores de necessidades especiais, né? Algumas instituições ainda têm uma questão de aceitar esse aluno, né, com necessidade especial ou tentar cobrar do responsável um extra, né, um valor, uma sobrematrícula ou algo. É um extra mesmo que a gente pode colocar por conta desse aluno, de repente, precisar de um outro professor auxiliar, né, ou de algumas condições que permitam a acessibilidade dele na escola. Como que fica esse pai, esse responsável que for a uma unidade escolar e se deparar com essa situação não de recusa, né, da aceitação da matrícula desse aluno, mas dessas exigências? Olha só, e aí vai uma opinião como advogado, uma opinião de quem vivencia algumas coisas dessas na prática. Eu entendo que as pessoas especiais, elas precisam de uma atenção diferenciada. E essa atenção diferenciada não quer dizer isolá-la do meio social escolar, onde ela vai ser matriculada. Porque senão a gente está fazendo um trabalho pior do que não deixar a criança ingressar na escola. Agora, exatamente, essa relação é um fio de cabelo. Agora, as escolas precisam estar preparadas para receber as crianças especiais. Se elas não estão preparadas para receber, e na sua cidade existe uma ou duas, os preços estão muito altos, vale a pena aquele pai sentar com essa escola. Agora, e aquela pergunta, você vai adaptar a escola para 1, para 2, para 3? Então, isso é uma relação muito delicada. Eu acho que, podendo, todas as crianças especiais devem ingressar nos bancos escolares, mas há uma necessidade de uma sensibilidade, que não é só no que diz respeito a aceitar e preparar um espaço para aquela criança. Há uma necessidade de um corpo técnico preparado para isso. Não pode simplesmente você botar uma criança com espectro autista, por exemplo, numa escola, pagar uma taxa, de repente, condicionada entre eles, e lá não ter uma pessoa específica para acompanhar. Notem que isso não é uma discriminação. Os desiguais sendo equilibrados dentro de uma relação. Então, isso é uma relação de consumo que precisa ser colocada com muito cuidado entre os pais, que com certeza têm um pouco de experiência por ter um filho especial, e a escola não pode simplesmente pactuar uma relação financeira a mais. Ela precisa mostrar aquele pai, precisa mostrar aquela mãe, que não é só o espaço físico que ela tem condicionado, ela tem uma equipe técnica para fazer com que essa criança progrida no contexto educacional e não regrida. Sim, e esse assunto é um assunto bem delicado, porque por conta da lei, muitos pais, né, compreendem que se forem à unidade escolar, é obrigatória a matrícula, mas essa observação é muito pertinente, porque não é só matricular por matricular, né? Essa escola tem que estar preparada. E aí a pergunta, aí vem o nosso lado advogado falando,
as escolas não têm essa obrigação de ter um corpo técnico para aceitar essas crianças em algum momento, ou tem que esperar a demanda chegar para elas estarem com esse corpo técnico pronto para poder receber esses alunos? Eu entendo que nós precisamos saber o que essa escola quer para ela. Se aquela escola quer para ela trabalhar apenas com alunos não especiais, é um direito que ela tem. Se ela ventila uma propaganda, se ela faz correr uma notícia de que ela também aceita pessoas especiais, ela tem que, de imediato, ter o espaço adequado e ter os funcionários aptos a isso. E essa aptidão não é verbal. É uma aptidão através de documentos que comprovem que aquele profissional, além de ter a didática, além de ter todo o arcabouço de trabalho do corpo docente, precisa também saber trabalhar com crianças especiais. Entendi. Perfeito, então. Eu fiz a colinha aqui, né, lá do site do PROCON, a gente falou sobre os portadores de necessidades especiais, e tem a questão da responsabilidade dos alunos, né, dentro da instituição, até onde vai essa responsabilidade, como que os pais podem verificar essa questão da responsabilidade pelos alunos no contrato, no ato da matrícula, como que isso tem que estar especificado, em conjunto com uma outra questão, que é a questão do uso de imagem dos alunos, né? Muitas instituições tiram fotos desses alunos, né? E aí fazem propagandas, mídias. Como que fica essa questão da imagem desses muitos menores, né? Para a instituição de ensino e os pais, e como os pais devem observar isso na hora de contratar, na hora de assinar lá o contrato de matrícula? A primeira coisa, respondendo a primeira pergunta, quando você deixa o seu filho na escola e ele recebe a mão de um funcionário da escola e adentra a escola, a responsabilidade toda é de quem está cautelando o seu filho, até a hora que você vai entregá-lo novamente no final do expediente. Então, qualquer sinistro, qualquer coisa que aconteça dentro da escola, é a responsabilidade de quem está dentro da escola tomando conta das nossas crianças. Quanto a isso, não tem dúvida. Com relação a... Qual foi a segunda pergunta sua? O direito de imagem das crianças. Com relação né? ao direito de imagem, não sei se você já notou, toda vez que tem quando você vai celebrar o contrato de ensino, existe lá uma cláusula em que a escola coloca você assim: o pai abre mão de futuras demandas judiciais devido à imagem do seu filho. Aí é uma questão do pai, né? Se o pai não quer, ele vai pedir que aquele contrato seja reformulado. E se ele quiser, ele vai assinar com a concordância. Isso vai depender muito do estilo de cada pai. Às vezes ele gosta de ver o filho no outdoor, às vezes o filho passou num vestibular difícil, está lá tocando. Agora, tem pai que quer preservar, tem pai que acha que não é correto. Então, principalmente, é preciso ler o contrato, porque muitos pais assinam sem ler, né? E se essa cláusula estiver lá, ela vai ser sancionada se o pai quiser, o representante. E vai ser alterada também se o pai quiser ou não. Perfeito, professor. Falando sobre essa questão da responsabilidade dos alunos, chegou uma pergunta aqui para mim agora, aqui no dia